Olá, meus amigos, tudo bem com os senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. No vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que analisa a natureza de um certo prazo, né? Mas mais precisamente o prazo do artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre o processo de busca e apreensão, quando se trata de alienação fiduciária em garantia. Bom, antes, no entanto, fazer aquela menção de sempre, que lá na plataforma Arthur Vieira Cursos, os senhores vão encontrar um curso chamado Anotando o Julgado, e lá, além do vídeo disponível, os senhores vão encontrar também material complementar, material de apoio, tá? Bom, nós estamos tratando do RESP, Recurso Especial 1770863 do Paraná, 1.770.863 do Paraná, que foi um julgado da terceira turma por unanimidade. Como eu lhes disse, o objeto do julgado é definir se um certo prazo fixado na ação de busca e apreensão, se ele é de direito material ou se ele é de direito processual. Naturalmente, a finalidade aqui é saber a forma de contagem do prazo, né? A lei estabelece o prazo, um certo intervalo de tempo, né? Esse é o conceito de prazo. Prazo é um intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato. E saber o prazo é uma questão até de decorar. Está na lei, isso é o de menos. Do ponto de vista teórico, acadêmico, dogmático, nós temos ainda que definir, por exemplo, a natureza do prazo, porque os senhores sabem bem que isso tem repercussões quanto, em primeiro lugar, o início da contagem, né? Os prazos processuais, você exclui o dia de início, ao passo que no prazo material você já conta direto do próprio dia, do dia de início. No prazo processual tem o dia do início e o dia do início da contagem, né? Então tem essa distinção. E além disso, com o Código de 2015, mas o Código de Processo Civil de 2015, mais precisamente no artigo 219, os senhores sabem bem que ali ficou estabelecido que a contagem dos prazos processuais se dão apenas em dias úteis, ok? Não em dias corridos, mas em dias úteis. O que é significativo para fins de contagem do prazo. Saber se você vai contar os dias de forma corrida, ou se vai contar aquele mesmo prazo de modo a se considerar apenas o dia útil, pode ter uma diferença aí de uma boa quantidade de dias. No caso em concreto, o STJ vem sendo chamado a se manifestar sobre isso em diversas oportunidades, né? Recentemente, por exemplo, não tão recentemente assim, no final do ano passado, não sei se no final do ano passado ou no começo desse ano, ele foi chamado, por exemplo, a definir se o prazo lá de 15 dias para pagamento voluntário do artigo 523, se ele era prazo material ou prazo processual. E lá ele definiu que era um prazo processual, portanto, 15 dias úteis, 15 dias que tem expediente forense, a norma lá do artigo 523. E aí diversas normas especiais, o STJ vem sendo chamado a se pronunciar a respeito, justamente porque influencia na contagem. E no caso aqui em específico, era uma ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a liminar, e aí nesse parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69, tem a previsão de que o devedor fiduciante tem o prazo de 5 dias para purgar a mora, e ele permanece com o bem. Bom, alienação fiduciária em garantia, os senhores sabem bem, devem ter uma ideia, que é a forma pelo qual há um financiamento por uma instituição financeira, e ela, instituição financeira, ela é proprietária do bem. De modo que, havendo essa é a principal garantia, isso serviu para para movimentar a economia, né? A instituição financeira cedente, a que concede o crédito, ela é a proprietária do bem, mas o proprietário fiduciário.
ao passo que o devedor é o devedor fiduciante, quem concedeu a fidúcia. Então, o devedor fiduciante fica na posse do bem, ao passo que a propriedade resolúvel está com a instituição financeira. No caso aqui era um carro. Então, financiou o carro, a propriedade resolúvel é da instituição financeira, o devedor fiduciante estava na posse do carro, mas ele parou de pagar. Estava em mora. E aí, com base nessa mora, a instituição financeira, o proprietário resolúvel, o credor fiduciário, foi em juízo movendo a ação de busca e apreensão. A ação de busca e apreensão é regulada justamente por esse Decreto-Lei 911 de 69. Decreto-Lei 911 de 69. E aí ele já passou por diversas modificações normativas e a redação atual desse dispositivo, que mais nos interessa aqui, o artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, foi conferida por uma lei de 2004, tá? Mas é a redação atual. E aí prevê o seguinte, vou pedir aqui, Vênia, dos senhores, vou dar uma lida rápida no artigo 3º do Decreto-Lei, seu parágrafo 1º, parágrafo 2º, tem outros parágrafos, mas que não se relacionam diretamente aqui. Bom, diz o artigo 3º do Decreto-Lei, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Foi o que a instituição financeira o fez. Diante da mora, diante do inadimplemento das obrigações, dos boletos lá, das prestações, a instituição financeira foi a juízo, pedindo a devolução do bem que é de sua propriedade resolúvel. Tá? Parágrafo 1º. E aí, no caso concreto, a instituição financeira foi a juízo e foi deferida liminar. Tá ok? Parágrafo 1º. 5 dias após executada a liminar, mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva, não mais resolúvel, portanto, agora plena e exclusiva do bem, no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Então, o parágrafo 1º é a hipótese na qual, diante da liminar, não há o adimplemento das obrigações. Mas o parágrafo 2º prevê que no prazo do parágrafo 1º, qual 5 dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, é uma planilha geralmente, na inicial hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Então, o caso se deu da seguinte forma: foi proposta a ação de busca e apreensão, foi deferida a liminar, o devedor foi cientificado a liminar, foi cumprido lá o mandado pessoalmente, e aí começou a contar o prazo de 5 dias. Ele tinha 5 dias para fazer o depósito de todo o débito e permanecer com o bem. Só que aí, olha o que aconteceu no caso. Ele fez o depósito. Só que ele fez o depósito em 5 dias, contando 5 dias úteis. E aí o juízo de 1º grau consolidou a propriedade plena no credor fiduciário, alegando que o prazo era de direito material, deveria ter sido contado em dias corridos, portanto. Foi interposto o agravo de instrumento, o recurso próprio, e o tribunal local reverteu a decisão. O tribunal local, Tribunal de São Paulo, salvo engano, não, do Paraná, Tribunal do Paraná, entendeu que o prazo era processual. Então, nos 5 dias, estava correto o depósito no 5º dia útil. E aí a instituição financeira do caso interpôs o recurso especial para que, afinal de contas, o STJ defina. O prazo é o quê? É processual ou é de direito material? E aí, o que os senhores acham? Essa questão de definição se o prazo é de direito processual ou de direito material, ela não era tão relevante assim antes. Com o Código de 2015, ela passou a ser bastante relevante.
E aí o STJ tem entendido que prazo processual é aquele que modifica a posição jurídica das partes. É aquele que gera efeitos endoprocessuais. Nesse caso, o prazo de 5 dias, ele se relaciona com direito material, entendeu o STJ? Me parece com razão. Em primeiro lugar, pagamento. O pagamento é um instituto de direito material, regulado lá no Código Civil. Pagamento que é capaz de gerar extinção. Pagamento não é direito processual, é direito material. E aí, uma vez que haja o pagamento, vai ter consequências processuais, vai consolidar a propriedade no patrimônio do devedor fiduciante. Se não houver pagamento, o bem dado em garantia vai ser consolidado na propriedade plena do credor fiduciário. Então aqui a relação ela é de direito material e apenas indiretamente ela produz efeitos no plano processual. Claro, o juiz concedeu a liminar e aí o devedor pagou, ele vai reverter a liminar. E aí vai provavelmente terminar o processo, rateando as custas ou deferindo as custas em desfavor do devedor em função do princípio da causalidade, ele que deu causa à demanda. Se não houver o pagamento, provavelmente a consequência vai ser, ele vai manter a liminar e vai julgar procedente o pedido, mas isso são consequências indiretas e não uma consequência direta no processo, tá? Então o STJ entendeu que o prazo do parágrafo 2º do artigo 3º, 5 dias para purgar a mora, mas são 5 dias o quê? Direito material, dias corridos, ou direito processual, dias úteis? 5 dias corridos, porque é um prazo de natureza de direito material. Isso é muito importante, tá, meus amigos? Especialmente diante do artigo 219 do CPC. Bom, lá no curso Anotando o Julgado, os senhores vão encontrar esse vídeo com facilidade. E os senhores vão encontrar também, como eu lhes disse, um material de apoio. No material de apoio tem doutrina, tem uma parcela do meu livro, Anotações de Processo Civil. Então tem bastante informação, tem referência aos outros julgados do STJ, que aqui não comporta pelo tempo, para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então eu aconselho os senhores a dar um pulinho lá na plataforma Arthur Vieira Cursos, um curso chamando Anotando o Julgado, os senhores verão logo, rapidamente. E nesse começo, eu tô com uma promoção. Tem um cupom de desconto que não vai durar eternamente. Daqui a pouco me enche o saco, eu tiro. É o cupom AVC. A de Arthur, V de Vieira, C de Cursos. Com esse cupom, os senhores verão que o valor, que já é baixo, o valor, com toda a franqueza, o valor já está baixo. Mas com esse cupom, o valor fica praticamente que irrisório. Tá? Então, convido os senhores a dar um pulinho lá para conhecer. Nós vamos ficando por aqui. Em breve a gente volta com um novo vídeo. É isso então, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.